Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Exigências da vocação apostólica. Vendo Jesus que estava cercado de grandes multidões, ordenou que partissem para a outra margem do lago. Então chegou-se a ele um escriba e disse: Mestre, eu te seguirei para onde quer que vás. Ao que Jesus respondeu: As raposas têm tocas e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos enterrem seus mortos. Comentários dos Pais da Igreja. São João Crisóstomo. Como Jesus não somente curava os corpos, mas também reformava a alma e queria mostrar a verdadeira sabedoria, não apenas curando as doenças, mas também não fazendo nada por ostentação, por isso segue-se. Vendo Jesus que estava cercado de grandes multidões, ordenou que partissem para a outra margem do lago. Fazia isto simultaneamente ensinando-nos a desejar coisas moderadas, acalmando o ódio dos judeus e instruindo-nos a não fazer nada por ostentação. Remígio de Auxerre. Ou faz isso como homem, querendo evitar a importunação da multidão. Estavam presos a ele, admirando-o e querendo vê-lo. Com efeito, quem queria separar-se dele quando fazia tais milagres? Quem não queria ver seu rosto puro e aquela boca que falava tais coisas? Pois, se Moisés tinha a face radiante de glória e Estevão como a de um anjo, compreendei que o Senhor de todas as coisas deveria parecer então como lhe convinha. Por isso diz o profeta: ultrapassas em formosura os filhos dos homens. Santo Hilário de Poitiers. Não devemos pensar que o nome de discípulo convém somente aos 12 apóstolos, pois lemos que, além dos apóstolos, houve muitos outros discípulos. Santo Agostinho. É manifesto que o dia em que Jesus ordenou que passassem para o outro lado do lago não é o que se segue ao dia em que foi curada a sogra de Pedro, porque nesse dia Marcos e Lucas dizem que ele saiu para o deserto. São João Crisóstomo. Notai que, para não ofender a multidão, não os despede diretamente. Não disse, pois, retirai-vos, mas ordenou que seus discípulos fossem para o outro lado, dando à multidão a esperança de ir também para lá. Remígio de Auxerre. O que aconteceu entre o momento em que Jesus deu a ordem e a travessia do lago, o evangelista tentou mostrar quando disse: Então chegou-se a ele um escriba e disse: Mestre, eu te seguirei para onde quer que vás. São Jerônimo. Esse escriba, que só conhecera a letra que mata, se tivesse dito: Senhor, seguir-te-ei aonde quer que fores, não teria sido repelido pelo Senhor. Mas como considerava-o como um mestre entre tantos outros, e era o que os gregos, de modo mais significativo, chamam de gramático, e não ouvinte espiritual, não havia lugar em que Jesus pudesse reclinar sua cabeça. Mostra-nos, pois, com isso, que o escriba foi repelido porque,
vendo a grandeza dos milagres, quis seguir o Salvador para buscar o lucro das obras milagrosas, desejando o mesmo que Simão, o mago, quis comprar de Pedro. São João Crisóstomo. Vede também quão grande é seu orgulho. Veio e falou de tal modo que parecia desdenhar de ser contado entre a multidão, mas manifestando que era superior a muitos. Santo Hilário de Poitiers. Ou de outro modo, esse escriba, que é um dos doutores da lei, pergunta-lhe se quer que o siga, como se na lei não estivesse manifesto que ele era quem se deve seguir com grande proveito. Portanto, manifestou o seu estado de ânimo de infidelidade pela desconfiança da pergunta, já que assumir a fé não é uma interrogação, mas um seguir. São João Crisóstomo. Cristo responde não à pergunta feita pelas palavras, mas indo de encontro à intenção que ele tinha em mente. Por isso segue-se. Ao que Jesus respondeu: as raposas têm tocas e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, como se dissesse. São Jerônimo. Como queres seguir-me pelas riquezas e lucros deste mundo, quando sou tão pobre que não tenho nem um pequeno aposento para me hospedar, nem um teto que possa chamar de meu? São João Crisóstomo. Essa resposta não era para afastá-lo, mas para repreendê-lo de sua má intenção. Tê-lo-ia aceitado se quisesse segui-lo com a expectativa de pobreza. E para que se compreenda sua malícia, ouvindo isso, não disse: estou pronto para seguir-te. Santo Agostinho. Ou ainda, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, a saber, na tua fé. As raposas têm covas em teu coração, porque és um enganador. As aves do céu têm ninhos em teu coração, porque és orgulhoso. Como enganador e orgulhoso, não me seguirás. Como pode acontecer que o enganador siga a inocência? São Gregório Magno. Ou de outro modo, as raposas são animais muito enganadores, escondem-se em fossas ou em covas, e quando aparecem nunca vão por caminhos retos, mas correm por sendas tortuosas. As aves, por sua vez, se elevam em um voo muito alto. Assim, pela palavra raposas, designam-se os enganos e as fraudes. Com a palavra aves, os demônios soberbos. Como se dissesse: os demônios enganadores e soberbos encontram sua habitação em teu coração, mas a minha humildade não encontra descanso na alma soberba. Santo Agostinho. Entende-se que, movido pelos milagres, o escriba quis seguir a Jesus por causa da sua frívola vaidade, que significa as aves, e fingiu, por outro lado, a reverência de um discípulo, ficção esta significada pelo nome raposas. Rábano Mauro. Os hereges que confiam em sua astúcia são significados pelas raposas, e os espíritos malignos pelas aves do céu, que tinham no coração do povo judeu covas e ninhos, isto é, seus domicílios. Prossegue dizendo que outro de seus discípulos diz-lhe: Senhor, permite-me ir primeiro enterrar meu pai. São Jerônimo. Que semelhança há entre o escriba e o discípulo? Aquele chama-o de mestre, este confessa o Senhor. Santo Hilário de Poitiers. Este, manifestando sua piedade, deseja ir enterrar seu pai. Aquele promete segui-lo aonde quer que vá, não buscando o mestre, mas o lucro que viria do mestre. Este discípulo não lhe pergunta se deve segui-lo, acreditava já que convinha segui-lo, mas roga-lhe que lhe permita ir enterrar seu pai. Santo Agostinho. O Senhor, quando prepara os homens para o Evangelho, não quer que interponham nenhuma desculpa de piedade carnal ou temporal, e por isso segue-se. Mas Jesus lhe respondeu: segue-me e deixa que os mortos enterrem seus mortos. São João Crisóstomo. Disse isso não ordenando depreciar o amor que devemos ter por nossos pais,
mas mostrando que nada é tão necessário para nós quanto ocupar-nos com os negócios celestiais. Por isso, devemos unir-nos a eles com toda a nossa dedicação e não tardar um momento, por mais atraentes e estimulantes que nos pareçam as coisas que nos atraem. O que era mais necessário que enterrar seu pai? E o que era mais fácil? Isso não lhe tomaria muito tempo. Dessa maneira, o Senhor livrou-o de muitos males, como o pranto e a tristeza, e as outras coisas que deles vêm. Depois da sepultura, era necessário examinar o testamento, fazer as partilhas e outras coisas desse tipo. E assim, sucedendo-se para ele agitações e mais agitações, essas coisas o teriam afastado muito do porto da verdade. Mas, se isso ainda te perturba, pensa que muitos não permitem que os enfermos saibam da morte de seu pai, de sua mãe ou de seu filho, nem permite que acompanhem seu cadáver ao sepulcro. E, longe disso ser uma crueldade, é ao contrário. E muito pior é separar um homem dos diálogos espirituais, sobretudo quando há outros que podem cumprir esses tristes deveres de sepultura, como acontecia naquela ocasião. Por isso responde o Senhor: deixa que os mortos enterrem seus mortos. Santo Agostinho. Como se dissesse: teu pai está morto, mas há outros mortos que enterram seus mortos porque são infiéis. São João Crisóstomo. Manifesta assim que esse morto não lhe pertencia, porque o defunto, segundo creio, era do número dos infiéis. Se admiras esse jovem porque perguntou ao Salvador sobre um assunto tão necessário e não se foi espontaneamente, admira mais ainda o fato de que, mesmo tendo sido proibido de ir, ter ficado, sem que isso possa ser chamado de ingratidão, já que não fez por negligência, mas para não cortar o negócio mais necessário. Santo Hilário de Poitiers. O que nos ensina a oração dominical, que em primeiro lugar devemos rezar: Pai nosso que estás nos céus, realiza-se no discípulo, personificação do povo crente, a quem se adverte que seu pai está vivo nos céus. Além disso, sendo o filho fiel e o pai infiel, aquele não tem mais nenhum dever de chamar a este de pai. Advertiu também que não se misturem à memória dos santos os mortos infiéis, que igualmente estão mortos aqueles que vivem separados de Deus, e que, portanto, sejam os mortos sepultados pelos mortos, porque é necessário que, pela fé em Deus, os vivos juntem-se aos vivos. Se um morto sepulta outro morto, não devemos preocupar-nos com os mortos, mas com os que vivem, para que não aconteça que, enquanto nos preocupamos com os mortos, também nós sejamos considerados mortos. São Gregório Magno. Os mortos sepultam também o morto quando os pecadores favorecem os pecadores, pois os que louvam aquele que peca escondem alguém que está morto sob a trincheira de suas palavras. Rábano Mauro. Nessa sentença, deve-se notar também que, em algumas ocasiões, devemos prescindir dos bens pequenos em favor da utilidade dos maiores. Santo Agostinho. O que Mateus nos narra aqui, como tendo acontecido depois que o Senhor ordenou que se passasse para o outro lado do lago, Lucas coloca no momento em que estavam andando pelo caminho, o que não é contraditório, porque era necessário percorrer um caminho para chegar ao lago. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.